No capítulo de hoje da novela Quem Ama Cuida. Os dias de Madame de Fábia estão contados. Adriana usa a fortuna de Arthur para comprar a parte de Ulisses na Brandão Joias, e ele nem desconfia que está entregando o próprio posto para a rival que jurou destruir. Enquanto isso, 3 segredos diferentes ameaçam explodir ao mesmo tempo. Um assalto que aproxima Adriana de um aliado inesperado, uma testemunha que pode provar sua inocência e uma acusação injusta que ela mesma faz sem saber toda a verdade. Tudo começa quando Yuri leva a Adriana o que descobriu na mansão. A joalheria está mais frágil do que parece, e Ulisses segue afundado em dívidas de jogo que ninguém na família enxerga por completo. Yuri conta, a situação dele é pior do que imaginávamos. Ulisses deve pra gente que não costuma ter paciência de esperar. A Adriana escuta, calculando cada palavra. A Adriana responde, então chegou a hora de eu aproveitar isso. Em outro momento, Liri já vem se aproximando de Ulisses há semanas, ganhando a confiança dele aos poucos, e é dela que sai a jogada que muda tudo. Liri se senta ao lado de Ulisses no balcão do cassino, a voz suave, quase maternal. Liri sugere, você já pensou em procurar ajuda para esse vício, Ulisses? Do jeito que está, você vai perder tudo. Ulisses solta uma risada amarga, sem erguer os olhos das cartas. Ulisses responde, ajuda para quê? Eu já perdi quase tudo que tinha para perder. Liri se aproxima mais, o tom ganhando um cuidado calculado. Liris insiste, existe um jeito de você sair dessa sem perder a dignidade. Alguém que eu conheço está interessada em comprar sua parte na joalheria. Um valor justo, sem escândalo, sem a família toda ficar sabendo dos seus problemas. Ulisses ergue os olhos, pela primeira vez interessado. Ulisses pergunta, que valor? Liris sorri de leve, sabendo que fisgou o peixe certo. Liris responde, o suficiente para quitar tudo que você deve. E sobrar. Mais tarde, Adriana se reúne com Pedro na casa de Rosa, os dois debruçados sobre uma pilha de documentos. Pedro explica, preparei todo o contrato. Juridicamente está limpo. Ulisses vai vender as ações achando que é um negócio comum, sem nenhum jeito de rastrear até você depois. A Adriana folheia os papéis, séria. A Adriana pergunta, e quem vai aparecer como compradora? Pedro responde, isso já está resolvido. A Nancy topou. Do outro lado da cidade, Nancy se prepara para assumir o papel mais importante da própria vida, a mulher que vai, pessoalmente, dar a cara a tapa por Adriana. Nancy avisa, ajeitando a roupa antes de sair. Se ele perguntar de onde eu tirei esse dinheiro, o que eu digo? A Adriana responde, diz que é herança de família. Ele não vai duvidar de alguém como você, Nancy. Ele nunca vai suspeitar que estou por trás disso. Nancy respira fundo, o nervosismo disfarçado atrás de uma confiança ensaiada. Nancy murmura, lá vou eu, então. Fingir que tenho dinheiro suficiente para comprar um pedaço da Brandão Joias. Enquanto isso, Ulisses aceita se encontrar com a suposta compradora, sem imaginar que está prestes a assinar a própria queda. Nancy estende a mão, o sorriso confiante no rosto. Nancy se apresenta, Nancy Ferreira. Tenho interesse nas suas ações da joalheria. Ulisses aperta a mão dela, avaliando a mulher à frente. Ulisses questiona, por que uma joalheria específica? Tem tantas outras opções de investimento por aí. Nancy responde, seguindo o que Adriana orientou, interesse pessoal. Sempre admirei o trabalho da Brandão Joias. E o valor que ofereço é justo, o senhor vai conferir. Ulisses examina a proposta, os olhos brilhando ao ver o número final. Ulisses murmura, isso quita tudo que eu devo. E ainda sobra uma boa quantia. Nancy mantém a compostura, escondendo o peso da mentira. Nancy pergunta, então temos um acordo? Ulisses estende a mão, sem titubear. Ulisses responde, temos. Do outro lado da cidade, Fábia é a última a saber, e quando descobre, o próprio chão da vida dela parece desmoronar. Fábia encontra Ulisses em casa naquela noite, o marido com um sorriso estranho no rosto. Fábia pergunta, por que você está tão aliviado de repente? Ulisses responde, orgulhoso da própria decisão, vendi minha parte da joalheria. Quitei tudo o que devia. Estamos livres, Fábia. Fábia sente um arrepio, sem entender de onde vem o desconforto. Fábia questiona, vendeu para quem? Ulisses hesita, tentando lembrar o nome. Ulisses responde, uma mulher chamada Nancy. Parecia confiável. Fábia franze a testa, o nome não significando nada para ela, ainda. Fábia murmura, espero que você saiba o que está fazendo, Ulisses. Porque essa empresa era a única coisa que garantia nosso lugar nessa família.
Mais tarde, na casa de Rosa, Adriana recebe a confirmação de que o negócio foi fechado e permite, pela primeira vez em semanas, um sorriso de vitória verdadeiro. Pedro chega, os documentos assinados em mãos. Pedro anuncia: está feito. Você agora é, oficialmente, acionista da Brandão Joias. Adriana segura os papéis, a emoção disputando espaço com o peso da própria vingança. Adriana murmura: Arthur não vai poder ver isso. Mas eu sei que ele aprovaria. Pedro se aproxima, envolvendo-a num abraço. Pedro responde: ele deixou tudo pronto para isso, Adriana. Só faltava você ter coragem de usar. Naquela mesma tarde, Nancy retorna à casa de Rosa, ainda vibrando com a adrenalina da negociação. Nancy conta: vocês não sabem o que foi aquilo. Meu coração quase saiu pela boca a negociação inteira. A Adriana ri, aliviada. A Adriana pergunta: ele desconfiou de alguma coisa? Nancy nega com a cabeça, orgulhosa da própria atuação. Nancy responde: nem um pouco. Ele estava tão desesperado para resolver as dívidas que nem perguntou direito de onde vinha o dinheiro. Pedro observa as duas, um sorriso de satisfação no rosto. Pedro comenta: vocês duas formam uma dupla perigosa. Nancy sorri, ainda eufórica. Nancy responde: perigosa o suficiente para derrubar um Brandão por vez, parece. Adriana se levanta, caminhando até a janela, o olhar perdido no horizonte por um instante. Adriana murmura: um por vez. E ainda faltam 4. Nancy se despede, prometendo voltar assim que tiver mais notícias sobre como Ulisses está reagindo à própria boa sorte. Antes de sair, encontra Helenice na porta, carregando Daphne no colo, visivelmente abalada. Nancy pergunta: Helenice, você está bem? Helenice força um sorriso, tentando disfarçar o cansaço. Helenice responde: estou. Só mais um dia difícil com o Tom. Nancy franze a testa, preocupada. Nancy questiona: ele fez alguma coisa? Helenice hesita, olhando para Daphne antes de responder. Helenice murmura: nada que eu não aguente. Já estou acostumada. Nancy segura o braço da amiga, o tom ficando mais sério. Nancy adverte: acostumada não é a mesma coisa que certo, Helenice. Você merece mais do que isso. Helenice desvia o olhar, incapaz de sustentar a verdade por trás da própria frase. Helenice responde: eu sei. Um dia eu resolvo isso. Nancy observa a amiga se afastar, uma preocupação nova se instalando, sem saber que, em breve, a própria Adriana vai se tornar a peça decisiva para tirar Helenice dessa situação de vez. Do outro lado da cidade, um assalto na rua está prestes a colocar Adriana no caminho de um aliado que ninguém via chegando. Adriana caminha ao lado de Mau Mau, os dois voltando de um mercado próximo, quando ouvem um grito vindo de um beco. Mau Mau alerta: Adriana, olha ali. Os dois correm até a cena. Um homem de terno está caído no chão, 2 assaltantes fugindo com a carteira e o celular dele. Adriana se ajoelha ao lado do homem, ferido no braço. Adriana pergunta: o senhor está bem? Consegue se levantar? O homem, ainda tonto, ergue os olhos para ela. Homem responde: acho que sim. Foi rápido demais. Eu nem entendi direito o que aconteceu. Adriana examina o ferimento no braço dele com cuidado profissional. Adriana diz: isso aqui precisa de atenção. Eu sou fisioterapeuta, mas esse corte parece precisar de um médico primeiro. O homem se apresenta, ainda tentando recuperar o fôlego. Homem informa: César. Muito obrigado pela ajuda. Nos dias seguintes, César procura Adriana para retribuir o favor, e acaba encontrando muito mais do que gratidão. César aparece na casa de Rosa, um buquê de flores nas mãos. César diz: vim agradecer como manda o figurino. E também perguntar se você aceitaria me atender profissionalmente. Machuquei o ombro naquele assalto e um amigo médico recomendou fisioterapia. A Adriana sorri, surpresa com a proposta. A Adriana responde: eu adoraria. Faz tempo que não tenho a chance de trabalhar de verdade na minha área. César observa o entorno simples da casa, algo se acendendo em pensamento. César comenta: sabe, isso me lembra de uma coisa que eu vi outro dia. Alguém me contou como você conheceu Arthur Brandão, trabalhando para ele, cuidando dele. Parece que o destino gosta de repetir os próprios capítulos. Adriana sente um arrepio ao ouvir o nome, mas mantém a compostura. Adriana murmura: espero que esse capítulo tenha um final diferente do anterior. Nas semanas seguintes, César se torna presença regular na rotina de Adriana, sempre pontual às sessões, sempre com alguma conversa nova para puxar.
César comenta, durante um dos exercícios. Você tem um jeito diferente de tratar as pessoas, Adriana. Não é só técnica. Parece que você realmente se importa. Adriana ajusta o posicionamento do braço dele, concentrada no trabalho. Adriana responde, depois de tudo que passei, aprendi que cuidar de alguém é uma das poucas coisas que ainda fazem sentido para mim. César a observa com atenção, curioso sobre o peso por trás da frase. César pergunta, depois de tudo que passou? Posso perguntar o que foi? Adriana hesita, decidindo quanto quer revelar. Adriana responde, uma história longa. Talvez outro dia eu conte. César assente, respeitando o limite dela. César diz, sem pressa, eu não vou a lugar nenhum. Depois da sessão, Kleber passa na casa de Rosa para levar alguns papéis relacionados ao processo antigo de Adriana e acaba ficando para um café. Kleber comenta, fiquei sabendo, por alto, que você andou fazendo alguns negócios importantes ultimamente. Adriana sorri de leve, sem confirmar nem negar de imediato. Adriana responde, andei mesmo. Digamos que a herança do Arthur está finalmente sendo bem aproveitada. Kleber observa Adriana com um misto de admiração e cautela. Kleber pondera, só toma cuidado, Adriana. Quanto mais você mexe nessa estrutura, mais gente vai querer descobrir quem está por trás. Adriana assente, ciente do próprio risco. Adriana murmura, eu sei disso todos os dias, Kleber. Mas não posso parar agora. Não depois de chegar tão longe. Kleber suspira, respeitando a determinação dela. Kleber responde, então conta comigo para o que precisar. Você sabe que eu nunca vou ficar do lado errado dessa história. Adriana agradece com um aceno grato, sabendo que aliados como Kleber são cada vez mais raros e cada vez mais valiosos na guerra silenciosa que ela trava contra a própria família que um dia a condenou. Mal, que assiste à aproximação entre Adriana e César de longe, comenta com a irmã mais tarde, em casa. Mal observa. Esse César parece gostar de você, Adriana. Adriana ri, balançando a cabeça. Adriana responde, ele é só grato pela ajuda. Mal. Não é nada além disso. Mal ergue uma sobrancelha, nada convencido. Mal insiste, se você diz. Naquela mesma semana, Mal conhece Felipe, um rapaz simpático que trabalha na oficina perto de casa, enquanto espera o conserto da bicicleta velha que ainda usa para se locomover pela cidade. Felipe comenta, entregando a bicicleta consertada. Pronto. Só troquei a corrente e ajustei os freios. Mal agradece, um sorriso tímido no rosto. Mal responde, muito obrigado. Quanto eu te devo? Felipe balança a cabeça, recusando o pagamento. Felipe diz, essa por conta da casa. Você parece um cara legal. Mal sente um calor estranho no peito, uma sensação nova que ele ainda não sabe nomear direito. Mal murmura, isso é muita gentileza sua. Felipe sorri, um brilho especial no olhar. Felipe responde, aparece mais vezes por aqui. Não precisa ser só quando a bicicleta quebrar. Mal se despede, ainda processando a própria reação àquele encontro simples, sem saber ainda que aquilo pode ser o início de alguma coisa nova em sua vida. Enquanto isso, do outro lado da cidade, André finalmente consegue uma pista que pode mudar o rumo da investigação sobre o assassinato de Arthur. André entra no escritório de Pedro, um papel na mão, o rosto tenso de expectativa. André anuncia, conseguiu o endereço da Carla. A viúva do perito. Pedro se levanta imediatamente, o interesse acendendo. Pedro pergunta, ela topou conversar? André responde, ainda não sei, mas acho que vale a pena você ir pessoalmente. Dias depois, Pedro bate à porta de uma casa modesta na periferia. Uma mulher de meia-idade, olheiras profundas, abre a porta com cautela. Carla questiona, o senhor é o advogado que ligou? Pedro confirma, sou. Pedro Santana. Só preciso de alguns minutos do seu tempo. Carla hesita, olhando para os dois lados da rua antes de deixá-lo entrar. Carla murmura, eu não devia estar fazendo isso. Pedro se senta, tentando parecer o menos ameaçador possível. Pedro pergunta, a senhora tem medo de alguma coisa? Carla demora para responder, as mãos entrelaçadas no colo. Carla admite, depois que meu marido morreu, eu recebi visitas estranhas. Gente perguntando sobre os arquivos dele, sobre o que ele sabia. Pedro se inclina para frente, o coração acelerando. Pedro questiona, a senhora lembra de algum nome? Carla hesita mais uma vez, mas finalmente cede. Carla revela, um deles era Ademir Santana.
Pedro sente o próprio sangue gelar ao ouvir o nome do pai. Pedro murmura: tem certeza? Carla confirma, a voz mais firme agora que decidiu falar. Carla responde: absoluta. Ele veio até aqui, perguntou sobre os arquivos do meu marido, ofereceu dinheiro para eu entregar tudo que encontrasse. Carla se levanta, caminha até um armário no fundo da sala e retorna com uma pasta empoeirada. Carla entrega. Isso aqui é tudo que sobrou das anotações dele. Eu guardei porque tinha medo de que um dia precisasse me proteger com isso. Pedro recebe a pasta com as mãos trêmulas, sabendo que está segurando, talvez, a chave para reabrir todo o processo de Adriana. Pedro folheia rapidamente algumas páginas, o coração acelerando ainda mais a cada linha. Pedro murmura: isso aqui é mais grave do que eu imaginava. Carla observa o advogado com uma mistura de alívio e medo. Carla pergunta: o que vai acontecer agora? Pedro ergue os olhos, tentando transmitir confiança que ele mesmo não sente por completo. Pedro responde: vou analisar tudo com cuidado. Se isso confirmar o que eu já suspeito, pode ser o suficiente para reabrir o caso da Adriana. Carla aperta as próprias mãos, nervosa. Carla adverte: só toma cuidado, Pedro. Se o Ademir descobrir que eu falei, não sei do que ele é capaz. Pedro promete, guardando a pasta com cuidado na maleta. Pedro garante: ninguém vai saber que essa informação veio da senhora. Tem minha palavra. De volta ao escritório, Pedro liga imediatamente para Adriana, a voz carregada de urgência contida. Pedro anuncia: Adriana, eu preciso te mostrar uma coisa. Acho que finalmente temos uma pista real. Do outro lado da linha, Adriana sente o coração disparar. Adriana pergunta: que tipo de pista? Pedro responde: prova de que meu pai esteve por trás do encobrimento da fraude no seu laudo. Documentos, anotações, tudo. Adriana fecha os olhos por um instante, o peso de 6 anos de injustiça parecendo, finalmente, começar a ceder. Adriana murmura: depois de tanto tempo. Pedro completa, a voz mais suave: a gente vai chegar lá, Adriana. Eu prometo. Do outro lado da cidade, um confronto antigo está prestes a explodir, mas baseado numa suspeita que nem Adriana sabe que está errada. Adriana chega à casa de Carmita sem avisar, encontrando Bruna sozinha na sala. Bruna pergunta, surpresa: o que você está fazendo aqui? Adriana entra sem esperar convite, o rosto fechado em determinação. Adriana declara: vim conversar sobre uma coisa que já devia ter sido dita há muito tempo. Bruna cruza os braços, na defensiva. Bruna questiona: e o que seria? Adriana avança um passo, sem desviar o olhar. Adriana acusa: eu sei que você está usando sua doença para segurar o Pedro. Fingindo mal-estar, criando crises bem na hora em que ele decide ir embora. Bruna empalidece, mas tenta manter a compostura. Bruna nega: isso não é verdade. Adriana avança mais, a voz ganhando um tom mais duro. Adriana continua: e tem mais uma coisa que eu preciso saber. Enquanto estava presa, alguém foi até a cadeia me ameaçar, dizendo que ia matar o Pedro se eu não me afastasse dele. Foi você? Bruna arregala os olhos, genuinamente chocada com a acusação. Bruna exclama: eu nunca fiz isso. Eu nem conhecia o Pedro direito naquela época. Adriana encara, tentando decidir se acredita ou não. Adriana murmura: então quem foi? Bruna balança a cabeça, sem respostas. Bruna responde: eu não sei, Adriana. Mas não fui eu. Eu juro. Adriana reca um passo, a certeza começando a vacilar, mas o rancor acumulado não desaparece tão fácil. Adriana declara: acredite ou não em mim, meu lado fofo morreu naquela cadeia, Bruna. E eu vou lutar pelo Pedro sem pedir licença para ninguém, muito menos para você. Bruna observa Adriana se afastar, o próprio coração batendo acelerado, sem saber que a verdadeira responsável pela ameaça é alguém muito mais próxima da família Brandão do que qualquer uma das duas jamais suspeitaria. Carmita entra na sala logo depois, encontrando a filha ainda parada, atordoada. Carmita pergunta: o que aconteceu aqui? Ouvi vozes alteradas. Bruna se senta, as pernas fraquejando. Bruna murmura: a Adriana veio aqui me acusar de ter ameaçado matar o Pedro, enquanto ela estava presa. Carmita leva a mão ao peito, chocada. Carmita questiona: e você disse a ela que não foi você? Bruna confirma, ainda tentando processar o próprio choque. Bruna responde: disse. Mas não sei se ela acreditou. Carmita se senta ao lado da filha, pensativa. Carmita murmura: se não foi você e não foi eu, então quem foi capaz de fazer uma ameaça dessas? Bruna encara a mãe,
a pergunta ecoando sem resposta entre as duas. Bruna responde: eu não sei, mãe. Mas isso me assusta mais do que a própria acusação da Adriana. Do outro lado da mansão, na cozinha, um comentário aparentemente pequeno de Diná está prestes a reacender um mistério antigo. Diná conversa com os outros funcionários na cozinha, o tom carregado de desdém. Diná comenta: aquela cozinheira antiga, a Francesca, sempre se achou melhor que todo mundo aqui dentro. Um dos funcionários mais jovens, curioso, pergunta. Funcionário questiona: você chegou a conhecer ela? Diná bufa, os olhos estreitando de lembrança amarga. Diná responde: conheci, sim. E sei muito bem porque o patrão sempre tratava ela diferente das outras. O funcionário insiste, sem entender a insinuação completa. Funcionário pergunta: diferente como? Diná hesita por um segundo, quase se arrependendo de ter aberto a boca, mas o ressentimento fala mais alto. Diná murmura: Arthur nutria sentimentos por aquela mulher. Isso nunca foi segredo para quem prestava atenção. A frase ecoa pela cozinha, carregando um peso que Diná mesma parece perceber tarde demais que acabou de revelar. Diná se recompõe rapidamente, tentando disfarçar o próprio deslize. Diná avisa: isso fica entre essas paredes. Ouviram bem? Não quero fofoca correndo pela casa toda. Os funcionários assentem, mas os olhares trocados entre eles deixam claro que a informação já não tem mais volta. Mais tarde, sozinha no próprio quarto, Diná se senta na cama, o rosto carregado de uma mágoa antiga que insiste em não cicatrizar. Diná sussurra, para si mesma: ele nunca me olhou do jeito que olhava para ela. Nem quando ela já não estava mais aqui para ver. Uma lágrima escapa, que Diná limpa rapidamente, como se tivesse vergonha do próprio sentimento. Diná murmura: guardei esse anel esse tempo todo por lealdade. Mas às vezes eu me pergunto se foi só ciúme disfarçado de devoção. Enquanto isso, Adriana comenta com Yuri algo que aprendeu recentemente, sem imaginar o quanto essa informação já circula dentro da própria mansão. Adriana conta: você sabia que a Francesca trabalhou para Arthur antes de morrer? Yuri confirma, surpreso com a coincidência. Yuri responde: não sabia. Mas isso explica muita coisa sobre a ligação dela com o anel. Adriana pondera, juntando mais uma peça do quebra-cabeça. Adriana murmura: cada vez que eu acho que entendi essa família, aparece mais um segredo escondido. Do outro lado da mansão, um flagrante está prestes a colocar em risco tudo que Adriana construiu com tanto cuidado. Pilar sobe as escadas silenciosamente, ouvindo vozes vindas do quarto de Yuri. Abre a porta sem bater e encontra Ingrid sentada na cama dele, os dois rindo baixinho. Pilar dispara, a voz gelada. O que significa isso? Ingrid se levanta num salto, o rosto vermelho de vergonha. Ingrid gagueja: mãe, eu posso explicar. Pilar avança para dentro do quarto, o olhar alternando entre a filha e o segurança. Pilar questiona: explicar o quê, Ingrid? Que você está se envolvendo com um funcionário da própria família? Yuri se levanta também, tentando parecer o mais respeitoso possível. Yuri diz: Dona Pilar, eu nunca desrespeitei a Ingrid. O que existe entre nós é sério. Pilar solta uma risada seca, sem qualquer humor. Pilar provoca: sério? Você é o segurança da minha casa, Yuri. Sua função é vigiar a propriedade, não seduzir minha filha. Ingrid se coloca entre os dois, o rosto vermelho de indignação. Ingrid protesta: ninguém seduziu ninguém, mãe. Eu escolhi ficar com ele. Pilar encara a filha com um misto de decepção e fúria contida. Pilar dispara: você escolheu mal, Ingrid. Como sempre. A frase corta fundo. Ingrid sente os olhos arderem, mas segura as lágrimas na frente do próprio namorado. Ingrid responde, a voz tremendo: eu não vou deixar de gostar dele só porque a senhora não aprova. Pilar encara Yuri com desprezo. Pilar ameaça: sério ou não, você está demitido. Amanhã mesmo. Ingrid se coloca entre os dois, desesperada. Ingrid implora: mãe, não faz isso. Eu gosto dele de verdade. Pilar hesita por um instante, o rosto ainda duro, mas a determinação vacilando levemente diante do desespero da filha. Pilar responde: eu vou pensar no assunto. Mas fica claro que eu não aprovo isso, Ingrid. Pilar se retira, batendo a porta atrás de si. Ingrid se vira para Yuri, o alívio misturado com medo. Ingrid murmura: isso foi por pouco. Yuri a abraça, mas por trás do gesto carinhoso, o pensamento dele já corre para outro lugar, para o segredo muito maior que, se descoberto, pode custar bem mais do que o próprio emprego.
Yuri pensa, em silêncio. Se ela soubesse metade do que eu realmente escondo, demitido seria a menor das minhas preocupações. Ingrid se afasta um pouco, ainda abalada, e encara Yuri com uma pergunta que ela mesma parece ter medo de fazer. Ingrid questiona: você tem certeza de que quer continuar nisso? Comigo, quero dizer. Depois de tudo isso. Yuri segura o rosto dela com as duas mãos, a expressão suavizando. Yuri responde: tenho mais certeza disso do que de quase tudo na minha vida agora, Ingrid. Ingrid sorri, mesmo com os olhos ainda marejados. Ingrid murmura: então a gente encara o resto juntos. Yuri concorda com o aceno, escondendo o peso de uma mentira que, cedo ou tarde, vai precisar ser contada. Na manhã seguinte, ainda abalado com a visita de Pilar ao próprio quarto, Yuri procura Adriana para contar o que aconteceu. Yuri avisa: quase fomos descobertos ontem. A Pilar quase me demitiu por causa da Ingrid. A Adriana sente o próprio estômago revirar. A Adriana pergunta: e agora? Você ainda consegue continuar me ajudando de dentro da casa? Yuri assente, mas o rosto carrega um peso novo. Yuri responde: por enquanto sim. Mas cada dia que passa, o risco fica maior, Adriana. Um deslize, e tudo que a gente construiu desmorona de uma vez. A Adriana segura a mão dele, num gesto de gratidão silenciosa. A Adriana murmura: só mais um pouco, Yuri. Estamos perto demais para parar agora. Os dois ficam em silêncio por um instante, cientes de que a rede de segredos que sustenta toda a vingança de Adriana está cada vez mais perto de um fio que, se puxado, pode desmontar tudo: a compra das ações de Ulisses, a identidade do comprador das joias, o próprio disfarce de Yuri dentro da mansão que jurou destruir por dentro. Do outro lado da cidade, um confronto entre pai e filho está prestes a acontecer diante de testemunhas que preferiam estar em qualquer outro lugar. Pedro chega à casa de Carmita para buscar alguns documentos que Bruna ainda guardava do antigo apartamento do casal. Ademir já está lá, sentado à mesa da sala como se aquela casa já fosse dele por direito. Pedro entra, o rosto endurecendo ao ver o pai. Pedro cumprimenta, seco: não sabia que você estaria aqui. Ademir responde, com um sorriso calculado: estou ajudando a Carmita com os assuntos financeiros. Alguém precisa cuidar dessa família, já que você decidiu virar as costas para a sua. Pedro avança, a irritação subindo rápido. Pedro rebate: eu não virei as costas para ninguém. Só parei de fingir que aprovo as coisas que você faz. Carmita e Bruna observam a cena da cozinha, tensas, sem saber se devem intervir. Ademir se levanta, encarando o filho de perto. Ademir provoca: você acha mesmo que vai conseguir provar alguma coisa contra mim, Pedro? Eu construí minha carreira em cima de gente muito mais esperta que você. Pedro não reca um centímetro. Pedro responde: construiu em cima de mentiras, fraudes e ameaças. E eu vou provar isso, custe o que custar. Ademir estreita os olhos, a máscara de calma começando a rachar. Ademir ameaça: cuidado com o que você promete, filho. Você não sabe do que eu ainda sou capaz. Carmita finalmente intervém, se colocando entre os dois. Carmita pede: chega, os dois. Essa não é a hora nem lugar para isso. Pedro recua, pegando os documentos que veio buscar, sem desviar o olhar do pai. Pedro declara, antes de sair: isso ainda não terminou, Ademir. Ademir observa o filho se retirar, o rosto contorcendo-se num misto de raiva e algo que talvez seja, bem no fundo, um resquício de medo genuíno. Do outro lado da cidade, enquanto a tensão familiar do Santana cresce, um novo capítulo de amor floresce entre dois aliados improváveis de Adriana. André chega à casa de Dora com uma notícia que carrega tanto alívio quanto peso. André anuncia: a data do julgamento do Ademir foi definida. Dora sente o coração acelerar, um misto de nervosismo e determinação estampado no rosto. Dora pergunta: quando? André responde, segurando a mão dela: em algumas semanas. Tempo suficiente para a Sueli e as outras se prepararem. Dora respira fundo, absorvendo a notícia. Dora murmura: depois de tudo que vivi com aquele homem, nunca pensei que fosse sentir alívio ao ouvir que ele vai responder por tudo isso. André se aproxima, encostando a testa na dela. André diz: você não está mais sozinha nessa, Dora. Eu estou aqui. Dora sorri, os olhos marejados. Dora responde: eu sei. E isso significa mais do que você imagina. Os dois se beijam, um gesto que carrega o peso de tudo que atravessaram para chegar até ali: o fim de um casamento tóxico, o início de algo genuíno e a promessa silenciosa de enfrentar o que vier a seguir juntos.
Enquanto isso, na casa de Rosa, Adriana encerra mais um dia carregado de vitórias e incertezas, sentada na varanda ao lado de Elisa. Elisa comenta: "Você parece cansada, filha." Adriana suspira, encostando a cabeça no ombro da mãe. Adriana responde: "Estou. Mas é um cansaço bom, mãe. Um cansaço de quem está finalmente construindo alguma coisa, não só sobrevivendo." Elisa acaricia o cabelo da filha, o gesto carregado de orgulho silencioso. Elisa murmura: "Seu pai, quer dizer, o Arthur, ficaria orgulhoso de ver o que você está fazendo com a herança dele." Adriana sorri de leve, os olhos fechando por um instante. Adriana responde: "Eu gosto de pensar que sim. Que, de algum jeito, ele está vendo tudo isso e sabe que eu não desperdicei a chance que ele me deu." As duas ficam em silêncio, olhando para o céu que escurece aos poucos, enquanto, espalhados pela cidade, cada peça movida por Adriana continua se encaixando. Ulisses sem saber que perdeu tudo para a própria inimiga, Yuri equilibrando dois mundos que ameaçam colidir a qualquer momento, Pedro com uma pasta de documentos capaz de reabrir todo o passado e um segredo sobre Francesca e Arthur que, cedo ou tarde, vai exigir ser contado por inteiro. Elisa quebra o silêncio, a voz mais leve. Elisa pergunta: "E o Pedro? Como estão as coisas entre vocês, depois de tudo isso?" Adriana sorri, um sorriso genuíno que raramente aparece nos últimos tempos. Adriana responde: "Melhor do que eu esperava, mãe. Ele está do meu lado em cada passo, mesmo sabendo dos riscos." Elisa aperta a mão da filha, o carinho transbordando na expressão. Elisa murmura: "Isso é raro de encontrar, filha. Um amor que não foge quando as coisas ficam difíceis." Adriana concorda, encostando a cabeça no ombro da mãe mais uma vez. Adriana responde: "Eu sei. E eu não vou desperdiçar essa segunda chance, mãe. Nem com ele, nem com a vida que estou reconstruindo aos poucos." O sol termina de se pôr atrás dos prédios, e as duas permanecem ali, em silêncio companheiro, enquanto a cidade ao redor continua girando, cada personagem seguindo seu próprio caminho, sem saber que todos, de um jeito ou de outro, estão sendo movidos pelas mãos silenciosas e determinadas de uma mulher que jurou nunca mais ser a vítima da própria história.